Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que estejam todos muito bem. Hoje teremos uma live muito especial. Vamos conversar sobre intercâmbio, carreira e inglês. A nossa convidada de hoje é a Juliana. Já já eu vou chamá-la para participar aqui conosco. Enquanto o pessoal é avisado aí pelo Instagram que a live está no ar, eu vou aproveitar para dar uns recadinhos. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, da consultoria de RH Hábitos. Aqui na Hábitos a gente trabalha com atendimento a empresas e também com atendimento a profissionais. A parte de atendimento a profissionais são candidatos aí em busca de uma recolocação, precisam de uma melhoria no currículo, uma reavaliação do LinkedIn, algum suporte na carreira para conseguir uma nova vaga ou até conseguir aí uma movimentação, né, no mercado, fazer uma transição de carreira. E na parte do atendimento à empresa, a gente trabalha com consultoria mesmo de RH e com bastante foco também na parte de recrutamento e seleção. Então, para quem estiver ouvindo aí essa live depois no podcast ou no nosso canal no YouTube, se estiver interessado, quiser mandar o currículo para nossa equipe, é só acessar o site. Tem o link aqui na bio do Instagram, mas é habitus.com.br. Deixa eu ver quem já chegou aqui, o Thales. Boa noite, Thales, tudo bem? É a primeira vez aqui na live? Manda aí pra mim nos comentários para eu saber. A nossa convidada Ju acabou de chegar. Já já eu vou chamá-la aqui para bater papinho com a gente. O Fábio também chegou. Então, quem estiver chegando na live, aperta aí o aviãozinho para o Instagram entregar, né, esse conteúdo para um número maior de pessoas, tá bom? Manda um coraçãozinho aí quem estiver gostando. E eu vou chamar a nossa convidada aqui pra gente começar o bate-papo. Vamos lá? Aqui a conexão com a Ju. Vamos saber tudo sobre intercâmbio. Vamos lá. Olá, boa Oi, Ju! Boa noite. noite, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? Boa noite a todos. Tô nervosa Ju, aqui, gente. fica tranquila, fica tranquila. Ju, obrigada aí pela participação, disponibilizar o seu tempo. Sei que sua agenda aí é muito corrida, uma moça muito ocupada. Muito Eu que obrigada, tenho certeza agradeço, que vai Lu. ajudar muito aí o pessoal. Intercâmbio é sempre um assunto aí que gera dúvidas, né, na galera. Então, Sim, achei muito bom você ter aceitado. Então, antes da gente eu, começar aí no tema, pedi para você se apresentar aí rapidinho para o pessoal, para eles te conhecerem. eu também agradeço pelo convite. É sempre bom poder compartilhar experiências. Você sabe que eu gosto muito de dividir, né, Lu? A gente Sim. já se conhece há pouco tempo. Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 31 anos e atualmente eu trabalho na área da educação, já vai fazer quase 10 anos que eu estou envolvida na área da educação. E eu sou formada em gestão comercial, inclusive foi onde eu encontrei a Luísa, a gente se formou, fez o primeiro semestre juntas da faculdade e tenho a pós-graduação na área de administração de empresas. Então, estou à disposição aí para responder as dúvidas, que eu puder ajudar, podem contar comigo. Valeu, Juju. Então, para a gente começar, conta aí para a galera qual que foi a sua motivação para fazer o intercâmbio. Tá. Bom, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, né? Para mim, o inglês era aquela coisa assim, eu tenho que conquistar, né? Eu sempre quis, desde menina. E também a questão de viajar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, de conhecer novos lugares. E quando surgiu a oportunidade de ir para o Campio, eu fiquei assim totalmente feliz, né? E agarrei essa chance. Mas o que me motivou principalmente foi a questão da língua. Aprender o inglês foi o meu principal motivo de querer realizar o intercâmbio, além de todas as coisas culturais que a gente pode aprender, né, no percurso. Ju, e você já falava inglês, já estudava? Você foi crua? Como que foi? Então, eu sempre fiz inglês, né? Desde adolescência. A minha formação foi toda dentro do âmbito do Centro Paula Souza, então eu fiz ETEC, fiz FATEC, e todos os cursos que eu fiz tinha aulas de inglês. E posteriormente eu fiz cursos particulares também.
mas eu nunca consegui destravar a fala. Assim, eu conseguia ler bem, entender bem, mas falar sempre foi um grande desafio para mim. Então, também foi outro fator motivador para poder realizar essa mudança, né, de cultural, digamos assim. Então, eu falava, vamos dizer que eu tinha o inglês avançado, mas eu não falava, digamos Travava, né, assim. na hora de falar. Avançado, travado. Era isso. Legal. E como é que você se organizou? Conta também, pessoal, para onde você foi, né? Que acho que eles não sabem. Por quanto tempo Tá, você ficou e bom. como é que foi a organização da viagem? Sim, para quem não sabe, eu fui para a Escócia. Eu fiz um intercâmbio voluntário e fiquei lá durante um ano. E depois desse término do processo de intercâmbio, eu fiquei viajando mais um mês pela Europa, né? Então, assim, como eu fiz para me organizar? Primeiramente, tive um processo, eu fiz terapia um tempo, e dentro dessa terapia eu descobri que eu tinha um sonho que não tinha realizado, né? E um desses sonhos era a questão do intercâmbio. Eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive coragem de sair do conforto e realizar algo que era totalmente diferente e ia mudar a minha vida radicalmente, né? Então, em 2016, eu já vinha falando com a terapeuta sobre o intercâmbio, sobre o que eu gostaria de fazer quanto a isso. E eu acho que o vídeo da Lu travou. Lu, tá me Oi, ouvindo? tô ouvindo. Seu vídeo travou um pouquinho. O Então, seu tá travado aí aqui pra minha imagem, agora voltou, mas eu tava te ouvindo. voltou? Voltou. Deixa eu ver, a minha internet tá normal aqui. Enfim, aí fiz esse processo de terapia, descobri que tinha ali algo para ser realizado, que estava ali escondidinho. Foi um dos primeiros passos, né? Ter coragem de enfrentar e falar, eu quero isso e agarrar essa meta, que foi uma meta, né? Depois disso, foi um processo muito interno também, porque Luísa sabe um pouco dessa história, mas sempre fui uma pessoa que gastou muito. Eu sou gastona, gente, tô melhorando. Tô melhorando, mas a partir do momento que eu agarrei essa meta, né, esse objetivo de fazer intercâmbio, eu tive que mudar totalmente meu comportamento. Eu percebi que eu tinha traços consumistas, então, assim, outra coisa que eu tratei também na terapia, que foi, vamos ver o porquê que você consome tanto, né? E aí eu descobri que era tudo ansiedade, né? Só tô colocando a culpa aqui na ansiedade, mas foi um processo bem doloroso, né, de mudança, tanto interna quanto de comportamento também. Mas o principal foi, além dessa mudança de comportamento, foi a economia, né? Eu passei a mudar hábitos, eu passei a economizar, levar marmita para o trabalho durante quase 2 anos, né? E foi um processo, assim, bem desafiador, mas deu certo. No final das contas, deu certo. Então, principalmente economia, né? Aí, não sei se vocês conhecem, Natália Arcuri seguia bastante as dicas dela de arrumar trabalhos extras, fazer coisas extras, né? Extras curriculares, freelancers. Para ter E uma aí, renda assim, eu fui extra. juntando renda extra. E aí, assim, fui juntando dinheiro para poder realizar esse intercâmbio. Muito bom. Deixa eu falar oi pro pessoal aqui que chegou. Lincoln, Raquel, falou Ju, é uma mulher sensacional. Ana Cláudia também chegou. Raquel, a Monique, que é uma fofa, Monique, psicóloga. Beijo, Monique. A Fran, o Heraldo também, o Éder. Ah, que legal! Legal, pessoal. Manda um Galerinha em leãozinho aí da peso! live, hein? Beijo para todo mundo! Ô, Ju, então assim, na verdade, entre o momento que você decidiu e quando você concretizou, foi um caminho aí, né? Não foi uma coisa Sim, rápida, teve um processo. Que eu acho legal também dividir, sim. porque às vezes o pessoal fica naquela ansiedade, né? Achando que é É, uma coisa simples, teve. né? Fazer um intercâmbio. Quando você tem, né, recursos disponíveis, né? Até pode ser, Uhum, né? Mas quando você não sim, tem, você tem um sonho, você tem que realmente se planejar, se organizar e dar ali um isso, passo de cada vez, não perder a motivação. Eu não sei se aconteceu com sim. você, mas de achar, ai, não vou conseguir, nossa, ainda falta, É, será que é isso ti- mesmo? tinha alguns momentos assim que eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas só voltando um pouquinho, quando eu decidi que eu queria fazer intercâmbio, eu não sabia ainda que eu ia para o Campil, né? Eu Uhum. sabia que eu tinha que ter essa experiência internacional, que eu queria aprender o idioma, que eu queria conhecer outros lugares, mas ainda não tinha definido o quê.
Então, eu estava me baseando nesses intercâmbios que são de agências, né? Uhum. Au pair ou intercâmbios para estudantes, eu estava pesquisando esse tipo de intercâmbio. E aí, eu comecei a me movimentar financeiramente, porque é bem caro esses intercâmbios que são pagos, né? E eu fui surpreendida pela questão do voluntariado, que, nossa, totalmente diferente a questão de valores, além de outras coisas que agregam, assim, para na minha vida agregaram, né, na minha vida pessoal e profissional também. Então teve uma diferenciação aí quando houve essa possibilidade de mudança. Então, só para voltar um pouquinho para explicar que 2016 foi o momento da decisão, mas ainda não Tá, tinha direcionado o local. tá, 2016. E quando que você foi? Eu fui em 2018. Ah, então foram 2 anos aí. Fui 2018. Eu fui em fevereiro de 2018 e voltei em. Desculpa, eu fui em março de 2018 e voltei em abril de 2019. Legal. E como é que você escolheu o destino, Ju? Você foi pra Escócia, né? Isso, foi assim. Eu sabia que. Outra coisa, eu tinha definido que eu gostaria de ir para a Europa, né? Que eu já tive anteriormente ao intercâmbio, eu tive a possibilidade de conhecer. Então, eu tinha essa ideia de aproveitar as férias para viajar e conhecer países da Europa, né? Vi alguns nos Estados Unidos e Canadá, mas meu coração estava lá, na Europa. Então eu fui mais para aquele lado. E pesquisei bastante oportunidades na Irlanda, outros países do Reino Unido também. E aí eu tenho uma amiga de trabalho, a Di, um beijo para ela, não sei se ela tá aí, mas ela tinha ido para o Campeonato no ano anterior, né? E aí eu troquei algumas figurinhas com ela, ela me explicou como que funcionava e eu fiquei assim apaixonada, né? Até porque alguns anos atrás eu já fiz projetos voluntários com crianças e adolescentes e o Campio ele é voltado para pessoas com necessidades especiais, então era algo totalmente assim diferente e bonito, assim, um trabalho muito bonito. Então eu me interessei bastante e eu comecei a fazer perguntas para a Di, pesquisar mais sobre a instituição. Foi quando eu decidi que eu ia para lá porque eu tinha referência, né? A Escócia foi nesse momento, olha, tem uma pessoa de confiança que foi para o mesmo local, né? A gente ficou em unidades diferentes, mas era no na mesma cidade. Então, isso foi importante para mim ter essa referência, né, de alguém que já foi, para Te poder deu dar mais dicas segurança. e me deu um pouco mais de segurança. Legal. Isso O Ju, mesmo. explica para o pessoal o que que é o Campio. Teve pessoal que chegou depois. Acho legal você explicar, porque é uma modalidade de Sim, intercâmbio um pouco fora do habitual, né? Do que as isso. pessoas conhecem. De repente pode ser uma oportunidade para quem está pensando em ir também, mas Sim. não tem, de repente, ali um recurso disponível para fazer intercâmbio tradicional que realmente demanda valores mais altos, né? Bom, isso é verdade. Eu acho que o Campeão é uma oportunidade muito boa para quem não tem muita grana para fazer intercâmbio, por dois motivos, né? O Campio, ele te oferece a hospedagem completa e a alimentação completa. Então, assim, são dois custos que, para qualquer lugar do mundo que você for fazer intercâmbio, esses valores são muito altos. Então, isso já reduz, assim, praticamente 40% do custo que você vai ter de Para viagem e fazer o tudo mais, intercâmbio. né? Para fazer o intercâmbio. E o Campil, ele é uma instituição que acolhe desde crianças, né, até adultos, jovens adultos que têm necessidades especiais, né, que são portadores de necessidades especiais, em especial pessoas com autismo, Uhum. né? Então eles são um grupo muito grande que tem vários países, mas o lugar que eu fui na Escócia foi onde criaram o primeiro Campil. Então lá era a sede, digamos assim, era o primeiro Campil da história. E aí lá o que que eles fazem? Lá, digamos que é um condomínio muito grande, ou um sítio grande, que tem várias casas. E em algumas situações, os estudantes, né, moram lá, outras não, os estudantes vão todos os dias, os pais levam e buscam, assim como uma escola tradicional. E a ideia geral do Campio é passar para essas crianças, né, para essas adolescentes ou adultos autistas, eles conseguem lá, de alguma forma, extrair o máximo que essa pessoa pode desenvolver para viver sozinha, né? Então,
eles trabalham muito a autonomia dessas pessoas, porque muitas vezes isso foi uma coisa que eu aprendi e mudou muito minha percepção, né? As pessoas acham que quando alguém tem uma necessidade especial, e especificamente o autismo, que é uma característica bem específica, acha que as pessoas não têm capacidade, precisa o tempo todo ter alguém ali e fazer coisas por eles, e essa metodologia, digamos assim, vem para mostrar que eles podem fazer muitas coisas sozinhas. A diferença é que cada um tem o seu tempo e tem o seu jeito, né? Então, a forma de aprender de um aluno é diferente do outro. Então, nós, como voluntários, nós vamos para auxiliar. Eu, particularmente, trabalhei em uma escola, né? Então, eu auxiliava os professores nas atividades individuais dos alunos que eu estava dando suporte. Então, você dá suporte a essas pessoas para que elas possam desenvolver o seu melhor dentro da sua capacidade. Né? Então, basicamente, você é um cuidador, né? E aí, dependendo do grau de autismo, da necessidade, você está ali lado a lado para que possa apoiar Dar um esses suporte. estudantes. Exatamente. Não, um trabalho Então, é um muito trabalho bonito, né? muito lindo e é incrível os resultados que você acompanha. Eu aprendi muito assim, com ele, na verdade. Imagino. Como é que foi a sua adaptação à Escócia? Bom, primeiro, Bom, primeiro grande choque, acho que foi o clima, né? Porque lá é bem frio. Eu ainda fui mais para o norte, que é um pouco mais frio que os outros países do Reino Unido. E quando saí do Brasil, estava 35 graus e cheguei lá e estava 5, né? uau. Então, assim, foi o primeiro impacto, foi andar que nem um robô cheia de roupas. Acho que o clima foi o mais, assim, tenso e perceptível de primeiro momento. E a barreira do idioma, né, nas primeiras semanas foi bem É, porque eles complicada. têm um Assim, sotaque bem específico lá, né? sim. Só que lá no Campio tem um detalhe. Lá, como vem voluntários de várias partes do mundo, eu percebi que o inglês era um pouco mais globalizado, assim. Não era tão Ah, puxado para o escocês. Era mais na cidade, quando a gente saía do Campio, assim. Era um pouco mais, assim, tinha que prestar muita atenção ou pedir para a pessoa falar um pouquinho mais devagar, porque realmente eles têm um sotaque muito forte. Mas dentro do Campio, não. Era um pouco mais tranquilo. Era o inglês britânico, obviamente, mas um pouco mais claro, né, digamos assim. Então, acho que primeiramente foi essa barreira do, do clima, depois o idioma, né? E psicologicamente é um pouco difícil, porque você precisa pensar em inglês o tempo todo, é bem cansativo. Então, esse primeiro momento foi bem, assim, de prestar atenção, de ficar o tempo todo antenado. Então, isso foi um pouquinho difícil no começo, mas depois as coisas foram fluindo. Mas eu acho que eu posso dizer que no momento que eu me senti um pouco mais segura, eu já tinha mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses, que eu pude perceber que eu já estava pensando em inglês e respondendo mais rápido. Só para ter uma ideia, ah, assim, não é já muito tinha rápido, destravado um gente. pouco. Já destravou um pouco, exatamente. Nossa, Ju, legal. E como é que era a sua rotina lá? Você tinha folga? Você conseguia visitar outros países? Como que foi? Sim. Bom, lá eles trabalham numa escala de trabalho 5 por 2, igual aqui, né? A gente tinha 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Eu tive a sorte de trabalhar. Eu trabalhei as primeiras semanas no final de semana, mas depois a minha grade horária mudou, então eu tive sorte de trabalhar durante a semana e pegar os finais de semana de folga, já falar de folga. E lá, eles, no Reino Unido, eles têm no total de um ano 5 semanas de férias. Então, não significa que você tem que pegar 5 semanas seguidas, mas você pode desmembrar essas semanas ao longo do ano, que foi o que eu fiz, e aí fui aproveitando, emendava um final de semana, pegava uma segunda e uma sexta e ia fazendo os passeios em outros países, que era uma dos meus objetivos também. Então lá era muito legal, essa escala de trabalho deles é muito bacana, que você consegue trabalhar e consegue conhecer outros lugares também. Foi muito Que positivo isso países que também. você conheceu lá? Vixe, Maria, fui bastante, hein? A lista é Eu até longa. anotei aqui, tem uma colinha. Bom, eu conheci Londres, né, na Inglaterra. Eu já havia conhecido antes, mas eu fui de novo, porque eu tinha uma amiga lá. Eu fui para Espanha, para Suíça, para a República Tcheca.
Tcheca, Áustria, Itália, Grécia e Portugal. Além da Escócia, que eu conheci também bastante Uma país. viajada, muito chique. Coitada, mulher. Queria mais. Eu queria mais, foi pouco. Foi. Ô, Ju, e como é que Sim, foi? Você fazia um trabalho lá, você tinha uma remuneração, como que era o seu custo lá? sim. Para quem estiver Bom, pensando, né, em ir. isso. Para quem estiver pensando aí, o que que acontece? Lá o Campio, ele, como eu disse inicialmente, ele oferece a hospedagem, né? Você tem o seu quarto, você divide com outros voluntários a casa e também às vezes com os estudantes. E eles te oferecem alimentação. E o que a gente tem de custo é a passagem de ida e volta, a documentação e o seguro-saúde. Essas coisas somos nós, os voluntários, que tem que providenciar. Então, Tá. basicamente, os seus documentos pessoais, né? Seguro-saúde e a sua viagem. Lá no Campio, eles oferecem uma bolsa auxílio por mês, digamos assim, uma mesada, para que você possa usar para o que você quiser. Então, era, na época, em torno de 190 libras, que quando eu estava lá dava mais ou menos R$ 1.000 por mês, que era o dinheiro que ou você guarda ou você viaja e você faz o que você quiser. Né? Então, assim, não é muito alto o valor, mas se você se organizar aqui e ir com uma reserva, você consegue fazer bastante coisas lá. Eu conheço voluntários que conseguiram viajar por vários países só com esse dinheiro. Então, assim, se você for uma pessoa que se organiza com antecedência, né? Porque lá é muito barato os voos, desde que você compre com antecedência e faça um planejamento bem bacana das viagens, então você consegue economizar bastante. E aí foi isso, né? Então eu tive esses custos de passagem e documentação, que é o visto, e o seguro-saúde, e aí chegando lá eu tinha esse auxílio do Campeão. Muito bom. Deixa eu ver o que a Monique escreveu. Que sensacional. Não conhecia sobre nada do que você trouxe, Ju. Obrigada mesmo por essas informações super válidas, e principalmente por partilhar dessas suas vivências tão significativas conosco. Ai, que linda, muito obrigada. É bacana porque é uma opção, né, Ju? Às vezes a galera quer ir para fora e fica presa naquela questão de, ah, é muito caro, não vou ter dinheiro, nunca vou Sim, conseguir. Não consegue pensar em outras alternativas, né? exatamente, gente. Para mim foi uma explosão assim de informação, porque realmente eu não conhecia. Para mim, intercâmbio era aquele que você tinha que pagar R$ 40.000 e fazer 6 meses de Super caro, cursinho. Então, e aí fui surpreendida, né? E assim, você trabalha muito lá, eu não vou negar, é exaustivo, é muito trabalho, porque você pensa, você tem que estar o tempo todo pensando por você e cuidando de alguém, né? É como se você tá ali, é como se fosse um filho seu, você tem que cuidar e dar atenção. Muitas vezes eles precisam de 100% de atenção 24 horas, alguns não conseguem, por exemplo, ir ao banheiro sozinhos, né? Então você tem que dar esse suporte, né? Então, é exaustivo, é muito trabalho, porém, vale muito a pena. Eu acho que eu aprendi muito, assim, com as crianças. Eu trabalhei bastante com criança e adolescente. É, eu aprendi muito e me desenvolvi muito como pessoa. Me fez acreditar e melhorar a minha observação com relação às coisas simples. Que às vezes você coloca uma jarra, você pega uma jarra e coloca a água no seu copo, você nem percebe por ser um movimento tão automático, tão comum, e eles têm dificuldade de fazer isso. Então você tem que ali 100 vezes ensiná-los a colocar a água no copo. Então isso vai te movimentar, me movimenta para um olhar diferente, né? Um olhar mais singelo com as coisas, ser mais grato porque Mais você é grato. perfeito, né? Enfim, eu aprendi muito sobre a gratidão também. Sim. Isso foi O muito que mais legal. te marcou, Ju, dessa experiência, assim, de aprendizado, dessas experiências? O que você pode falar? Nossa, isso me marcou demais, assim. Eu acho que é um pouco disso que eu tava falando, né? Eu percebi que o quanto eu estava num movimento acelerado, né? Claro, eu trabalho na área administrativa, Luísa também, é uma loucura, né? Você tá ali 100% ligado o tempo todo e você não repara em coisas simples. Você tá ali querendo resultado, querendo, né, que dê Produtividade, né? certo.
passando por cima igual um trator, às vezes, né? Porque você tem que fazer acontecer. E lá eu tive que desacelerar e fazer tudo com muito mais paciência, coisa que eu sempre tive dificuldade, né? Sou pouco paciente. Então, eu aprendi muito sobre a paciência. Eu acho que é a paciência, que cada coisa tem seu tempo, né? Essas crianças me mostraram muito isso. Cada coisa tem seu tempo. Então, não adianta você correr o tempo todo, você só vai se cansar. Então, eu aprendi muito sobre isso de desacelerar um pouco, sabe? Tanto que esse intercâmbio fez muito sentido e significado para o meu processo de autoconhecimento também, né? Eu percebi o quanto eu sou ansiosa e o quanto eu precisava desacelerar. Então, me ajudou muito, foi muito importante. Assim. Acho que voltou uma pessoa Essa melhor do parte intercâmbio. me tornou eu voltei uma pessoa melhor. Eu achei que era, eu vou melhorar meu inglês, mas na verdade eu melhorei o inglês e melhorei a pessoa que eu sou. Né? Eu espero que eu tô no processo ainda, acho que a gente sempre tem que melhorar, mas eu voltei uma outra pessoa de lá. Eu acho que isso valeu assim totalmente a viagem. Muito bom. E Ju, teve algum momento que você pensou em desistir e vir embora? Olha, eu acho que eu tive bastante momentos desafiadores, mas eu nunca pensei em vir embora, porque eu sou meio missão dada, missão cumprida, sabe? Então, assim, eu nunca pensei em vir embora mais cedo, mas a saudade é difícil, né? Alguns de vocês sabem, mas para quem não sabe, eu fui namorando, né? Então foi bem complicado, né? Foi complicado, mas a gente conseguiu administrar o namoro à distância. Eu sou muito família, então foi bem difícil ficar longe dos meus pais, da minha irmã, dos meus primos, né? A gente sempre estava juntos e os nossos amigos, enfim, todas as pessoas que eu tenho um vínculo, foi bem complicado, né? E aí você vê as pessoas postando foto de festas e você lá em um país diferente, que você não conhecia ninguém, né? Porque quando eu fui, eu não conhecia ninguém. Tinha uma amiga lá, mas ela também morava em lugares diferentes. Foi bem desafiador, mas eu nunca pensei em desistir. Isso, ainda bem. E como que Foi você lidava com a ótimo. saudade lá? Quando apertava a saudade, como que era? Ai, gente, eu acho que eu tive sorte, né? Que eu fui bem na era, nós estamos na era da tecnologia, né? Então era muito simples, ligava, falava por mensagem, tentava me distrair de alguma forma, né? Mas normalmente, quando tava com saudade, eu ligava. O povo me aguentava a qualquer hora. Porque tinha o fuso horário também, né? Tinha que. E aí eu fazia isso. Mas basicamente a tecnologia ajudou muito. E sua família te apoiou, Ju? Sim, eu acho que no primeiro momento os meus pais ficaram um pouco assustados, né? Porque foi bem assim. Eu tive essa ideia em 2016, mas eu só comuniquei no final de 2017, que foi mais ou menos onde eu estava fazendo a inscrição, processo de aprovação, e aí eu falei, eu vou. Ah, Quando então eu você falei, só comunicou quando já estava quase indo. não, eles sabiam que eu tinha intenção, Uhum. mas quando eu me inscrevi para o Campil foi muito rápido, né? Foi questão de 3 meses eu tive a resposta que eu podia ir. Então, o final de 2017 foi, assim, organização de mudança de apartamento, arrumar as malas, arrumar o visto e dar tchau para todo mundo. E em janeiro eu já estava ali com o visto pronto, só preparando para ir, né? Então, tive também a questão do trabalho, tive que fazer o processo de desligamento. Então, foi muito rápido, assim. foi, foi uma mudança brusca. Então, eu dei um susto um pouco, assim, nos meus pais. Algumas pessoas da família souberam só, assim, tipo, 2 semanas antes. Foi bem. É, o pessoal tá mandando A muitos dona, emojis aqui, ó. Dona Irene. E Ju, Ai, mulher. aí você me lembrou de puxar uma outra pergunta. O que você teve que abrir Certo. mão para fazer esse intercâmbio? Bom, tive que abrir mão do meu trabalho, né? Tive que pedir para ser desligada do trabalho que eu tanto amava. Você estava Foi quanto um tempo desafio muito. trabalhando? Tava 5 anos já. 5 anos no cargo que eu estava. E foi bem desafiador, né? Porque é aquela coisa, poxa, você tá estável, né? Você tem um bom trabalho, tá tudo ok, e você vai abrir mão de tudo isso para viver algo que você não conhece, né? Foi muito desafiador. O trabalho foi uma das coisas que
que eu fiquei mais insegura, assim, no momento de decisão. Mas como lá atrás eu já estava nesse processo de trabalhar isso, eu falei, não, tem que ir, né? A gente Tava não pode ter tudo. decidida. A gente não pode ter tudo, né? Então, foi o trabalho. A questão de deixar o meu namorado, né? Porque na época ele até pensou em ir junto comigo, mas aí aconteceu alguns problemas pessoais, ele não pôde ir, então essa fase de, poxa, e agora? A gente vai namorar à distância? Será que vai dar certo? Isso também causou bastante insegurança. Uma vez que você ama, é bem complicado tomar uma decisão dessa, mas eu tive todo o suporte, tanto dele quanto dos meus pais, do meu ex-chefe, dos meus amigos. Então, foi muito positivo, assim, a ajuda das pessoas que estavam ali torcendo por mim. Isso é muito importante, né? Nas Muito, decisões, assim, você muito. ter o apoio da família, das pessoas mais próximas ali. Tem muita gente que acaba Sim, não tendo, né? Esse suporte e acaba até desistindo aí de alguns sonhos, algumas exatamente. vontades por conta disso, né? Exatamente. Eu acho que assim, o conselho também, se você tem uma vontade, vai com medo. Eu acho que nada melhor que o coração para dizer o que você tem que fazer. E eu ouvi bastante assim o meu coração, o que eu sempre quis desde menina, então isso me ajudou muito. Às vezes a gente se deixa levar pela opinião das pessoas que a gente ama, mas nem sempre a opinião delas é a melhor pra gente. Então a gente tem que também saber identificar o que é melhor para mim, né? E não é egoísmo, é simplesmente seguir o seu caminho. Né? Então, eu acho que Sim. isso é uma dica que eu daria para mim mesma naquela época e hoje, se alguém quiser, essa é a dica. É Siga o que melhor você acha se melhor. arrepender de ter feito, né? Do que ficar naquele como Exatamente. será, né? Uhum. Acho que Eu tenho esse uma amiga também, arrependimento é sabe? ruim. Tem uma amiga também que falou que se eu não fosse ela ia dar 10 tapas na minha cara, entendeu? Então eu É segui o mesmo. conselho. Essa amiga é muito sábia. Sim, ela é muito sábia. Ai, coitada dessa minha amiga, me aguentou tanto. Ai, ô Ju, uma dúvida que acho que o pessoal pode ter também, né? Que você foi para um país, tal, língua inglesa. Esse programa que você foi exigir algum nível mínimo de inglês para poder participar? Olha, eles pedem assim que você saiba no mínimo o inglês básico, que é para você poder se comunicar, porque muitas das crianças, dos adolescentes não falam, então você precisa se comunicar com os professores, com os pais, com seus coordenadores dentro da casa. Então, assim, no primeiro momento é minimamente o básico, né? Intermediário, digamos. Eu acho que intermediário é o mais seguro. Mas conheço pessoas que foram zero inglês, assim, e conseguiram. É porque é questão de você se dedicar também e se esforçar muito para aprender. Então, eu acho que eles são bem flexíveis com relação a isso. Sim. E E é uma eles barreira a sabem menos, que né? é uma Para barreira para menos, quem porque estiver pensando em. Muita gente fala, ai, não vou, mas é, eu não falo nada, eu falo pouco, não vou conseguir acompanhar. não, eles Então, dão todo o suporte, é incrível. Eles estão preparados para receber pessoas que não têm, que têm a barreira do idioma, né? Então, assim, eles são muito acolhedores, eles te dão o suporte necessário, você tem supervisão, você tem cursos lá. Então, você é preparado para fazer o seu trabalho e é acolhido, que eu acho que isso é muito importante. Tem lugares que você vai, se você não se virar, não tem ninguém ali por você, né? E lá, como é uma comunidade, então, tem várias pessoas que estão ali para apoiar e fazer o suporte que você precisa. Isso foi bem importante para mim. e em relação ao seu aprendizado do domínio do inglês, você sentiu quanto de melhora no momento que você chegou lá, quando você voltou para cá? Olha, para mim, né, que sempre teve a trava da língua, foi assim uma melhora muito avançada. Assim, tipo, não falava nada e eu saí me comunicando, conseguia resolver problemas, conseguia falar com pessoas não só dentro do âmbito do Campil, mas de fora, conseguia entender o inglês da Escócia, né? Então foi muito significativo. Acho que em porcentagem, assim, não vou falar 100 não, mas foi uns 70% de avanço, assim, para mim. Como eu trabalhei com escola, e era a linguagem um pouco mais básica, né, de educação para crianças e adolescentes. Eu sinto, eu ainda estou com essa meta, né? Eu preciso desenvolver um pouco mais o inglês business, que é da minha área, que é o inglês mais para a área de negócios, Que é porque mais específico. o meu vocabulário lá foi totalmente diferente, foi residencial, foi de vocabulário para a escola, né, para crianças. Então, muitas palavras eu preciso desenvolver e melhorar.
mas foi um avanço, assim, extraordinário. Eu sentia muito isso nas viagens, quando eu tinha que viajar sozinha para outro país. Por exemplo, eu fui para a República Tcheca. Eles não falam, né? Era o inglês, para Itália, até para Itália, assim, tem algumas coisas que o brasileiro consegue entender, mas a maioria das coisas eu me comunico em inglês, então resolvi problemas, né? A gente teve alguns problemas lá durante a viagem. Então, foi nesse momento que eu senti que eu tive uma grande melhora, assim. Teve um Foi bem avanço. significativo. Isso. Tá, eu vi que teve um pessoal que chegou depois. A gente tá batendo um papo aqui com Oi, a Ju sobre gente! Olha, eu tô intercâmbio. vendo alguns conhecidos aqui, ó. Manda oi aí Paulinho. pra galera, Ju. Oi, gente! O Diego. Dingas. Se tiver alguma pergunta pra Ju, Gustavo. Gente, aproveitem. o Gustavo estudou comigo no ensino médio, olha isso. Que legal. Muito Bem-vindos bom, muito aí, bom. pedindo pra Obrigada, gente. depois. Manda as dúvidas, se alguém tiver dúvida, fica à Manda vontade. Pode dúvidas. perguntar. Ô, Gil, e como é que funciona o programa do Campio? Eles abrem quantas vezes por ano? Você tem essas informações? Como é que tá agora com essa questão de Sim. pandemia? Olha, eles normalmente, o ano letivo lá na Europa funciona um pouquinho diferente do nosso. Mas que eu me lembro, tinham duas chamadas, uma em abril, e outra em setembro. Mas eu acho melhor confirmar no site, depois eu posso mandar aqui para vocês. Mas normalmente setembro é o momento que entra um grupo grande. A Alane entra um grupo grande de pessoas, o André. Olha, gente, viu bastante gente. Tô impressionada. Então, e aí, então, nesse período do ano entra um grande grupo de pessoas, porque eles têm uma diferença lá no início do ano letivo deles, né? Então, normalmente é agosto, setembro. Um pouquinho antes acontece essa primeira seleção. Mas eu posso mandar para vocês aqui, deixa eu só pegar aqui, Lu. Eu vou mandar para você, você coloca aí, Lu, para eles? Coloco, quando eu subir depois Tá, a live no IGTV, eu posso abrir tá. lá um comentário e eu coloco os links para quem quiser saber Uhum, mais tá. detalhes aí. Mas, Gil, que dica que você dá, assim, para quem estiver pensando em fazer intercâmbio, para se organizar? Tá. Bom, eu acho que é muito importante, apesar de ser um intercâmbio um pouco mais barato, né, do que os outros tradicionais, eu acho que é muito importante se organizar financeiramente. Eu acho que é o primeiro, porque apesar de tudo, você vai para um país diferente, então é bom você ter uma reserva, pensar no seu período do intercâmbio e na sua volta também, porque eu fiz isso e fez muita diferença para mim. Quando eu voltei, eu precisei me mudar para São Paulo, assim, logo um mês depois. Então, se eu não tivesse feito uma reserva financeira adequada, eu talvez não conseguiria fazer minhas mudanças, ia ficar um pouquinho complicado a questão de rotina de trabalho. Então, é importante, primeiramente, a organização financeira, né? E a pessoa querer ir para o lugar que ela escolher, né? Eu acho que isso também faz bastante diferença. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de trilha, de fazer natureza, montanha. Então, o lugar que eu fui é totalmente ligado assim à natureza. Então, é um lugar muito bonito. Tem cidade? Tem, mas era um pouquinho mais afastado da cidade, parecia um sítio. Então, a pessoa às vezes não gosta de sítio, vai para um lugar que é sítio? Não, né? Tem que achar um lugar que também tem no meio da cidade. Então, pesquisar bastante o local. O Campio tem várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, até na Austrália tem. Então, pesquisa direitinho, vê o lugar que combina com você e faz a pesquisa da instituição também, porque apesar de ser todos Campio, cada uma tem a sua peculiaridade. Então, pesquisa bastante. Uma coisa que uma vez eu fiz uma live e me perguntaram, mas como que você pesquisou se tá tudo escrito em inglês, né? Gente, o Google, ele é nosso amigão, né? Ele é muito O que eu inteligente. faço? Só clico com o botão direito e coloco traduzir. Vai traduzir para o português e você lê em português. Você não precisa ler tudo em inglês logo de cara, né? Você vai aprendendo aos poucos. Então, eu fiz isso com a documentação do Campil, eu fiz isso com a documentação para o visto. O visto do Reino Unido, ele é bem detalhado, assim como o americano também, eles são bem rígidos e restritos. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de preencher as perguntas e não errar na hora de falar, porque eles vão fazer a mesma pergunta do formulário para você. Então,
traduz tudo para o português e fale em português. Não tem que saber o inglês logo de cara, né? Então, isso me ajudou muito. Tanto que eu fiz todo o processo de visto, eu fiz por conta. Eu não contratei nenhuma agência, que foi uma economia grande também. Acho que Sim. é bem caro quando você contrata uma agência. E eu fiz por conta, eu tive um professor, um amigo que me ajudou com algumas coisas que eu não entendia, mas eu fiz sozinha. Então é possível a gente ler tudo isso em português, tá? Não se assustem. E essa é uma das grandes dicas que eu dou. Então, financeiro, ler detalhadamente, escolher o lugar com calma, com tranquilidade e estar aberto à mudança, gente, porque você não vai sair daqui e vai ter a mesma vida, você vai viver algo totalmente diferente. Eu costumo dizer que eu dormi durante um ano lá, né? Parecia que eu tava sonhando e, sabe, porque é muito diferente. Era uma Outra rotina realidade. diferente, qualidade de vida diferente, inclusive saudade. Saudade da qualidade de vida diferente, liberdade, sabe? Principalmente para nós mulheres, assim, eu até brinco quando eu converso com as pessoas. Eu ia andar de bicicleta. Uma vez eu voltei de uma festa, 3 horas da manhã, de bike, sozinha. Quem que faz isso aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente não tem toda essa segurança de andar de bike sozinha, mulher à noite, né? Infelizmente, ainda temos muito que crescer. Mas eu sinto saudade dessa liberdade de poder ir e vir a hora que quiser, não sentir medo de ser assaltado, sabe? Isso foi um baque muito grande quando eu voltei, assim. Foi bem difícil adaptar, né? Mas amo meu país também, mas temos muito que crescer ainda. Tem Verdade. uma pergunta? Tem do Diego. Perguntou se você se assustou com o sotaque local quando você chegou lá, porque é diferente do Sim, inglês que a gente aprende aqui. muito! Nossa Senhora! Foi um baque muito grande, mas eu tive sorte que muitas vezes, quando eu ia para algum lugar local, algum pub ou alguma festa ou evento, eu estava com meus amigos de lá, né? Então, alguém sempre traduzia alguma coisa. Mas às vezes que eu tive que me virar sozinha, às vezes tinha que pedir para a pessoa falar mais pausadamente, devagar. Mas, olha, é bem diferente mesmo. Eles dizem que é um dos ingleses mais difíceis de aprender, porque é um sotaque muito forte. É impressionante. Bem peculiar. Sim, E como é que era a peculiar. alimentação lá, Ju? Foi tranquilo? Olha, bom, o Campio, o Campio, ele é um lugar maravilhoso com relação à alimentação, porque lá eles tinham a fazenda. Então, era praticamente 80% do que a gente consumia orgânico. Tipo, carne, leite, várias coisas eram da própria horta. Então, isso foi muito positivo. Inclusive, eu emagreci muito lá. Consegui manter a forma, né? Até porque eu também fazia mais esforço físico, andava todos os dias, de vez em quando subia a montanha, né? Então, minha rotina era outra, eu era um pouco mais intensa de esportes, digamos assim. Mas basicamente lá na Escócia eles comem muito carboidrato. Então, as massas, batata, creme de milho, carnes eles comem também, mas menos que nós. Lá eles tinham dias que comiam carne, outros frango. Mas basicamente é a dieta deles baseada em carboidratos. Então, às vezes tinha batata frita com creme de milho, assim, uns negócios diferentão, sabe? Mas era bom. Era bom. Passou perrengue Foi. nesse sentido. Não, eu comia lá no campo, eu comia muito bem. Nossa, os queijos de lá, assim, maravilhosos. Mas eu senti saudade do nosso feijãozinho, né, gente? Que é A difícil, viu? Eu cheguei aqui, teve um dia feijoadinha. que eu comi só feijão. Comi só feijão. Não, que saudade do feijão. O feijão deles lá é diferente, né? O feijão inglês é meio doce, um feijão maiorzinho, assim. Mas a alimentação foi bem tranquila pra mim, eu não tenho muito problema, assim. Então, era muitos vegetais, muitas saladas. Então, foi bom, assim, no geral. Muito bom. E Juju, estamos no finalzinho da live. Passou muito rápido, né? Nossa, gente! Passou rápido, Passou muito quero mais. rápido. E aí, Sim, deixa seu recado final pro pessoal. Dá uma encorajada quem tiver com sim. aquele medo ainda. Não sei se É. alguém chegou depois. Se quiser repassar algum ponto aí que você Bom, acha que é importante. não, eu acho que, no geral, assim, para as pessoas sempre pesquisarem bem o local, né, de interesse. E eu acho que, além do Campio, existem
outras instituições que são de voluntariado. Eu acho que para quem quer viver algo assim fora da caixinha, vale muito a pena, porque a gente normalmente procura intercâmbio esses mais populares, né? Eu acho que esse é um pouco mais delicado, mas é muito humano. Eu acho que isso fez muita diferença para mim, esse tipo de intercâmbio. Eu acho que eu faria de novo, se fosse necessário. E eu queria dizer que não desistam. Se alguém tem interesse, tem um sonho, é possível. Eu sou a prova viva disso. Eu não sou de uma família rica, sempre tive que correr muito atrás dos meus objetivos. Então, se alguém tiver interesse em fazer, vai atrás, se organiza, sabe? O pouco é muito. Acho que é isso. Acho que é isso, amiga. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não, está tudo bem explicadinho. Opa! Bom, pessoal, então, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Juju é uma pessoa incrível, ser humano assim, diferenciado. Adoro ser amiga dela. Assim. Muito obrigada, Juju, pelo seu tempo. Vocês não têm noção de como é a rotina dessa menina. É uma loucura. Então, quero agradecer muito por ter tirado uma horinha aí para compartilhar imagina, com o pessoal aqui essas experiências. Tá bom? Imagina. Pessoal, então depois... peraí que pegou uma pergunta agora. O Marco, tem vontade de fazer de novo? Sim! Nossa, muito? Não, eu gostaria muito, mas a realidade chama, né, gente? Agora, porque foi uma mudança muito radical. Eu tive que fazer tudo, né? Abandonar meu trabalho, mudar de apartamento, fazer toda uma transição para poder realizar esse intercâmbio. Não é fácil. Mas se fosse necessário fazer de novo, faria. Mas acho que eu estou num momento um pouco mais agora, no âmbito mais profissional, de buscar uma estabilidade. Então, não hoje, mas faria de novo a qualquer momento. Você sabe, né, André? Deixa eu ver, a Irene mandou. Parabéns, Ju, muito esclarecedor. Obrigada. Saudade. Lindona. Então tá, pessoal, depois que subir a live lá no IGTV, eu vou pegar os links com a Ju, tá? Do Campio, para quem tiver interesse, quiser conhecer melhor, tá bom? Se alguém tiver alguma outra dúvida depois, pessoal que for assistir depois, ou que for ouvir no podcast, a gente tem um podcast também, tá disponível no Spotify, para quem quiser. Legal. Lá tem outros conteúdos sobre carreira, mercado de trabalho, quem estiver em busca de recolocação. Só dá uma pesquisada, tem o link aqui na bio também. Tem o canal do YouTube, também todos os links estão na bio, tá? Só vocês darem uma visitadinha lá. Juju, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, pela oportunidade, pelo espaço. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade, mandem para mim ou para a Lu. Vamos continuar compartilhando. Eu acho que a gente tem que fazer isso, ajudar outras pessoas, inspirar, né, de alguma forma. E aproveitem o material da Luísa, gente. Conteúdos incríveis aqui gratuitamente no Instagram. Então, aproveita que essa mulher aqui é uma máquina maravilhosa. Então, aproveitem bastante e contem comigo sempre, tá bom? Lu, gratidão, amiga. Beijo, te amo muito. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Aqui o perfil para vocês verem as outras lives, tá bom? Até a próxima. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.